Olá, Diálogos, qual o caminho de seguir? Com o nosso convidado especial, o Padre Bogás, ele que é teólogo, professor de liturgia e patrística no Instituto Teológico São Paulo. Nós estamos fazendo o caminho sinodal, com temas ligados à sinodalidade. E hoje o Padre Bogás vai mostrar para nós a igreja primitiva e a sinodalidade. Então vamos descobrir o que é o sínodo, na verdade. E o Padre Bogás sabe explicar direitinho. Acompanhe para você ver. Nós vamos aprofundar hoje um tema muito interessante. Eu tomei este livro, que é exatamente um trabalho que eu fiz sobre a igreja primitiva, a teologia patrística, um vocabulário, em que nós vamos falar de sínodo. Esse tema voltou e foi muito significativo nos últimos tempos com o Papa Francisco, mas a igreja sempre foi sinodal, sempre, ainda que muitas vezes pode ter se descuidado um pouco dessa sinodalidade. Na filologia grega, o sínodo significa caminhar juntos, e é usado nas religiões quando os líderes se reúnem com o povo, com os seus membros da comunidade, exatamente para aprofundar um tema. Então são assembleias. Na igreja, os sínodos são assembleias eclesiais. E os participantes são convidados pelas autoridades, e tendo sido convidados pelas autoridades, eles se envolvem dentro de uma temática. Desde a igreja primitiva, nós encontramos o sínodo presente na sua história. E aí nós temos os sínodos, que são encontros que a igreja propicia, que a igreja realiza para discutir um certo tema. Os sínodos, eles podem ser tanto temáticos, sobre o sacerdócio, sobre o laicato, sobre a educação católica, sobre a formação dos seminários, sobre a vida eclesial, como podem ser também locais, geográficos. Sínodo na África, sínodo numa cidade, numa diocese, sínodo num continente, sínodo na África. João Paulo II, nosso santo, ele fez o sínodo em América, eclésia na América, eclésia na Europa e assim por diante. Esses são os sínodos para discutir estes argumentos. Muito interessante foi que o último sínodo anunciado pelo nosso saudoso querido Papa Francisco foi fazer um sínodo sobre a sinodalidade. O que ele queria? O que ele propôs para a igreja? Que a igreja estava clamando. Mais do que fazer um sínodo sobre um tema, fazer um sínodo para entender as dinâmicas dentro da própria igreja. Como que a igreja está realizando a sua vida interna. As decisões nas dioceses, nas paróquias, nas comunidades, as decisões nas conferências episcopais, elas são participativas, ela tem envolvimento de todos, quer dizer, do clero, do laicato, dos homens, das mulheres, dos religiosos, daqueles consagrados. O propósito do Papa foi exatamente isso. Vamos aprofundar o significado de sínodo na igreja. Como anda a sinodalidade na igreja? Foi assim que nós descobrimos que a igreja é sinodal, desde as suas origens. Todos os assuntos, quando apareciam, eles eram discutidos. O primeiro concílio lá em Jerusalém, para discutir a questão da circuncisão, ou menos, foi como que um sínodo, um pré-concílio que foi. E todas as vezes, vamos em missão, vamos aprofundar esse tema, está tendo muita vivência, está precisando mais de radicalidade, a igreja está vivendo os princípios, e aí se fazem os sínodos. O que é sinodalidade? É o que todos nós devemos fazer, na vida civil e na vida eclesial. Decidir juntos, caminhar juntos, descobrir juntos. Porque quando nós vivemos a sinodalidade, as pessoas participam e se integram. Quando a gente inventa uma ideia maravilhosa, um projeto, e depois chama as pessoas,
elas se sentem menos envolvidas. Mas quando nós caminhamos e decidimos juntos, com certeza todos caminhamos juntos. Vamos ser sinodais. Obrigado, Padre Bogás, por nos mostrar o que é o sínodo, de onde ele vem. E a igreja, se não for uma igreja sinodal, não será uma igreja missionária, uma igreja que atinge o povo, uma igreja que ajuda a gente a caminhar melhor. Sejamos todos sinodais. Tchau!